Então, nós gostaríamos de fazê-los bem-vindos a mais uma aula do Instituto, né, via online e tudo mais. Obrigado pela presença, pelo esforço, pela pontualidade de vocês estarem aqui conosco. A gente debater, aprender, crescer cada vez mais, né? Não importa a idade, não importa o tempo, o importante é o sentimento que nós teremos agora nesses momentos, esses minutos, né, que nós compartilharemos aqui algumas coisas. É, eu pediria, o Amon, você pode fazer a primeira oração para nós? Nós vamos até pular, ia preparar um hinozinho, mas a gente vai pular e a gente vai tentar aproveitar mais o assunto. Vou ficar devendo um hino para você, mas na próxima aula a gente vai tentar fazer, botar a Alessandra para cantar para a gente. Aí, viu, Alessandra? Se prepare logo. E Amon, pode fazer para nós, então? Sim. Vamos lá. Bem, ó, o tema da nossa lição de hoje é oração e revelação. As duas, elas estão sempre ali de mão dadas, elas estão interligadas, na verdade, né? Então, isso é uma coisa bem, nós vamos poder compartilhar agora. Esse é o meio pelo qual nós nos encontramos aqui hoje, né? Em algum momento da nossa vida, nós tivemos que fazer como essas mãos aí estão, mais ou menos aí, né? Buscando algo que pudesse satisfazer aquela busca incessante que alguns já tiveram, alguns continuam tendo, né? E nada melhor do que esse tema, oração e revelação, né? E aí a gente vai poder ouvi-los, né? Para a gente entender como foi a experiência de vocês. Essa é a parte mais importante dessa lição de hoje. E eu convido vocês a realmente relembrarem algumas experiências, alguns sentimentos, né? E algumas coisas que vocês têm passado na vida de vocês, que a oração e a revelação, elas têm contribuído para fortalecer o testemunho de Jesus Cristo na vida de vocês, né? Na nossa vida, na minha, quantos, na de vocês também. Tá? Eu queria começar com esse pequeno tópico aí, que é a prática traz perspectiva. Tá? Alessandra, pode ler para nós o que o presidente Nelson comentou aí? sim, o apelo do presidente Russell Nelson à Igreja em 2018 para aumentar nossa capacidade espiritual de receber revelação e escolher fazer o trabalho espiritual necessário para desfrutar o dom do Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito com mais frequência e clareza, criou uma oportunidade para eu examinar o que é esse trabalho espiritual e o que eu poderia fazer para ampliar, para abrir mais espaço e para expandir minha capacidade espiritual de receber, de reconhecer e receber o máximo de orientação divina possível em minha vida. Em Alessandra, é, parece que foi ontem que ele falou isso, né? Se a gente fechar os olhos assim, mas ó, já fazem quase 5 anos, né? E a gente, né, precisa se dar conta de que o tempo ele está passando tão rápido na nossa frente que a gente já não está conseguindo mais acompanhar o nosso raciocínio com o tempo que as coisas têm sido ditas, têm sido mostradas, né? Então, a Alessandra, mas serve para o Amon também. Se a gente ouviu a Alessandra compartilhar, ler aí para a gente. Quando vocês. Quais são as coisas que vocês observam nesse conselho que vocês têm se esforçado para ouvir essa voz desse nosso profeta? Que vocês já experimentaram esse longo tempo, desde 2018 para cá? Ah, tem três coisas importantes aí que a Alessandra comentou. Bora descobrir dentro dessas letras aí quais são elas? Pode ser mais, mas eu encontrei assim três que eu acho que é fundamental. Eu queria saber de vocês. A gente comenta um pouco sobre elas.
O que vocês conseguem encontrar aí? Podem dar uma revisada, dar um tempinho. Que a prática, nós vamos usufruir do que quando a gente pratica essa ligação aí, através da oração e revelação com o Pai Celestial? Quais são os benefícios que vocês podem ter? Alessandra. Três coisas que eu vejo desse convite, como você tinha perguntado, é que devemos aumentar nossa capacidade espiritual de receber revelação. Nós também precisamos escolher fazer o trabalho espiritual necessário para ter o Espírito ao nosso lado. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito com mais frequência e clareza. Então, são como três convites aí, claro que se relacionam mais. Nós precisamos escolher aumentar essa capacidade, escolher agir, fazer o trabalho espiritual para ter o Espírito e para ouvir sua voz também. E com isso, eu estava pensando, sim, parece que faz pouco tempo que ouvimos esse conselho do profeta, mas já foi em 2018, já faz alguns anos, e tudo que o presidente Nelson tem dito, eu posso testificar que ele é um profeta de Deus, porque por experiências boas e também por experiências ruins, ou seja, por experiências de ter escutado o profeta em muitas vezes e pela experiência de não tê-lo ouvido em alguns momentos, de 2018 para cá, eu posso dizer que suas palavras são reais. E quando ele fala, é muito importante prestarmos atenção. E esse conselho, por mais que seja de 2018, é muito vigente hoje. Se nós fôssemos arriscar, se afastar um pouco do Senhor para ver como seria a nossa vida, é algo que eu não aconselho, porque não há como sobreviver espiritualmente sem o Espírito. Aí vemos, muitas pessoas no mundo estão vivendo bem, estão realizando muitas coisas, tudo bem. Mas a gente vê muita depressão, ansiedade, entre outras coisas. Não digo que isso é só por falta de Deus, claro que não. Eu passo por problemas assim, mas eu digo que é difícil já passar por isso sem, com o Senhor, imagine sem Ele. Então, os conselhos do profeta, eu fico muito atenta sobre o que ele diz. Não é que vai acontecer algo extraordinário, às vezes, no mundo inteiro. Às vezes é na nossa vida, simplesmente, se a gente faz ou não faz. Verdade, Alessandra. Puxa, é isso mesmo. Ramon, quer falar alguma coisa? Esse ficou. Eu estava lendo um pouco aqui e eu pensei um pouco sobre os conselhos do nosso profeta, né? Realmente, ele realmente pede. Muitas vezes as pessoas não podem perceber, mas ele pede para que nós possamos realmente procurar mais a orientação do Espírito, porque o Espírito ele é o nosso guia diário. E uma coisa que fala aqui é que a gente deve procurar meios de ter mais essa orientação, essa presença do Espírito do nosso lado. E uma coisa que eu faço logo pela manhã é ler as Escrituras, que realmente eu tenho um testemunho sobre isso. Que quando a gente lê as Escrituras pela manhã, o Espírito ele ele é o nosso companheiro constante durante o nosso dia. Esse é um dos meus propósitos de ler as Escrituras pela manhã, trazer o Espírito para o meu lado, para que ele possa me acompanhar, me aconselhar e me ajudar a fazer o trabalho que o Senhor quer que eu faça aqui na Terra. E é isso. Muito bom, isso mesmo. Eu gostei de todos os comentários de vocês, porque eu encontro nessas palavras, experiências da Alessandra e você, ao estudar as Escrituras, a Alessandra enfrentar os desafios aí e aplicar esse convite do profeta Nelson. São três coisas aí que a gente também, mais de três coisas tem aí, mas eu gostaria de enfatizar três também. O que a Alessandra falou, a capacidade da gente
da gente desenvolver essa habilidade de reconhecer quando a voz do Senhor ou quando é a nossa mente tentando encontrar as respostas, né? A outra, quando a gente examina, a gente vai ampliar, a gente vai ver mais à frente daqui a pouco sobre essa ampliação, né, da nossa visão e do conhecimento também. Então, olha o benefício, a gente amplia com as experiências, né, a gente examinando as coisas, a gente vai expandir realmente. E vem experiências, a gente vai ficar mais forte em relação a qualquer coisa que o Senhor possa colocar na nossa frente, né? E a outra aí, que eu gosto também, é a gente ser abençoado com essa capacidade espiritual, né? Que é o que a gente busca. Tá? É importante isso. Amon, lê pra gente esse trechinho aí. Tá, peraí, rapidinho. Tá. Outra maneira de ajudar a discernir a voz de Deus é empregar uma versão modificada da frase. A prática leva à perfeição, que chamo de a prática traz perspectiva. Optar por praticar consistentemente, agindo com fé nos bons pensamentos e sentimentos que você questiona a origem, pode convidar a mobilidade de entender a voz do Espírito em sua verdadeira relação com outras vozes. Isso, né? É aquilo que eu acabei de falar agora. Nós, a função da prática dessa que a gente precisa desenvolver essa habilidade é justamente por isso, para a gente saber discernir quando é que o Senhor, né, está nos falando ou quando é a nossa mente que está trabalhando, são outras vozes na nossa mente, na nossa cabeça, tentando influenciar a gente talvez para o caminho que não seja o melhor, né? Não seja o mais apropriado. Então eu sei que a Alessandra, sei que a Mon também, você já já passaram por isso, por essas experiências, né? Às vezes de ouvir o sussurro e não dar muita atenção, como eu também né, já tive essa experiência que não foi muito boa, mas eu quis optar, eu quis optar por não ter desafios, né, do que aconteceu. É legal, Alexandre. Aí, do que aconteceu e também do conforto que eu ia ter naquele momento. Mas a voz estava, sabe? E eu quero dizer para vocês, foi assim, eu vi um ônibus ali na Padre Eutíquio, sequinho, eu ia sentado, tranquilo, no horário que era de sufoco, eu falei, não acredito, eu vou nesse mesmo. E eu subi no ônibus que eu ia transitar pela Pedro Alves Cabral. Mas quando eu peguei na maçaneta para subir, eu senti uma voz muito clara falando, não vai, não vai. Mas é quando eu olhei para o ônibus, eu fui. E não demorou, não foi espaço de... Só foi assim, ele dobrar, atravessar ali mais ou menos, não sei se vocês... Pegar Pedro Alves Cabral, é início da Pedro Alves Cabral praticamente. E ali subiu uns 3 elementos, e aí poucas pessoas no ônibus, tipo quase 7 horas da noite, e aí o assalto aconteceu, né? Com arma e tudo. Então, ali eu aprendi. Eu falei, o Senhor estava me avisando, me alertou e eu não dei ouvido, né? Isso. Você, Alessandra, compartilha. Eu achei interessante essa citação de a prática traz perspectiva, porque isso de ouvir a voz do Espírito, é, eu lembro quando eu estava na adolescência, jovem, época dos jovens, eu gostava muito, eu sempre gostei de assistir devocionais. E sempre tem devocionais mundiais para os jovens, ou cara a cara com os jovens, assim como tem para os jovens adultos. Mas quando eu era dos jovens, eu assistia bastante e em todo devocional cara a cara tinha a pergunta: como posso discernir a voz do Espírito da minha própria voz, coisas assim. E
E eu até fazia graça com meus amigos. Toda vez essa pergunta, esses jovens não aprendem. Nós jovens não aprendemos isso. Tá, então eu cresci e eu comecei a assistir as devocionais cara a cara de jovens adultos. E vai essa pergunta de novo. E em quase todas as devocionais ou cara a cara. E eu fico assim, mas quando eu entrei, né, para os jovens adultos, eu ficava, mas ainda essa pergunta aqui, não acredito. Então, não vai chegar um momento em que a gente vai saber plenamente a diferença do espírito, da minha voz, das outras vozes. E como fala nessa citação, nós vamos, nós vamos sempre estar aprendendo, eu senti com isso, né? Nós não vamos ter sempre a clareza de que é o espírito e outras coisas. Às vezes sim, vai ser muito claro. Às vezes não, porque tem a nossa própria vontade, entre outras coisas. Mas isso é um exercício por toda a vida, por isso que a prática traz perspectiva. Ela não traz não leva à perfeição, porque não vamos saber perfeitamente sempre que é o Espírito nos dizendo algo. A pessoa até caiu por terra, viu? Eu vi. Esperar uns minutinhos aí que eu acho que ele vai entrar de novo. Então, me desculpe. Eu acho que tá, por causa do carregamento tá oscilando aqui. Obrigado, Anderson. Deixa eu só compartilhar de novo a tela. Tá bom. Acho que a Alessandra. Estou vendo vocês. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo, só não estou. Peraí, a minha tela está compartilhada, grande ou pequena? Não, tá aparecendo só a tua câmera. Câmera. Me desculpa, eu não sei se você já perdeu o raciocínio, mas nós estávamos falando sobre essa sua experiência aí, sobre a prática, a perspectiva. Essa figura aí, ela retrata exatamente o que você estava falando. A gente ampliar, a gente vai ver de outro ângulo para a gente poder ter experiências espirituais significativas, né? Isso que aquela primeira mensagem ela nos trouxe, tá? Ah, você consegue pegar raciocínio novamente ou podemos passar a tela e depois se lembrar de alguma coisa a gente volta? Pode seguir. Tá bom. Ah, Amon, lê pra gente. O mesmo pode ser verdade com relação à revelação. Ao praticarmos o que é receber revelação, podemos identificar as características do Espírito. Então, eu e vocês, a nossa meta, como a gente está passando por essa experiência mortal, é a gente ter essa ferramenta, essa ajuda que o Pai Celestial nos deu. Então, foi uma promessa quando nós entramos na água do batismo, não foi? Nós receberíamos o Espírito Santo, que seria o nosso companheiro. E aí, essas características do Espírito, nós precisamos desenvolver elas, precisamos identificar elas. E ao fazermos isso, a gente vai estar mais aguçado para a proteção que nós precisamos, tá? A gente vai ver alguma delas agora e a gente vai comentar, tá? Ó, a Alessandra, lê para a gente as 4 primeiras e o Amon vai ler as 3 últimas. Quando o Espírito fala, ele testifica de Jesus Cristo. Ele edifica minha fé nos princípios do Evangelho. Ele confirma a verdade e minhas escolhas corretas. Ele acalma e remove meus medos. Bem, peraí, Amon, ainda não.
essas quatro importantes formas da gente identificar aquele toque do Espírito, eles são fundamentais e podem nos salvar, que eu sei que vocês têm ideia. Não vou nem falar assim que vocês não têm ideia disso. Eu tenho certeza que vocês têm ideia de como é que isso ocorre, como é que isso funciona, né? Então, a gente precisa desenvolver a fé nos princípios do Evangelho, né? A gente precisa de estar aqui por meio da fé. E acredito muito que a nossa fé, quando nós trabalhamos ela de vez em quando ela pode se romper para querer ter uma tendência de ir para aquele conhecimento perfeito, sabe? Mas isso assim é muito exercitar. Lembra no livro de Alma, lá em Alma 32, quando vocês estavam ou no campo missionário, ou em algumas experiências já no seminário, aqui no instituto, ele fala que quando nós exercitamos as nossas faculdades, né, a tendência é nós ampliarmos todo o nosso conhecimento das experiências que a gente tem passado na vida. Então, Alma ela é bem claro quando ele fala sobre essa fé, sobre os três pontos em que ele compara aquela semente, não é isso? Que a semente ela é plantada, a gente precisa deixar com que ela aconteça dentro da gente. Aí eu queria perguntar para vocês, em cima desses quatro que a Alessandra leu, quais foram algumas experiências de vocês em relação a fazer, a permitir que essa fé ela fosse brotada? Como é que foi essa experiência para vocês deixar aquele conhecimento que era pequeno, aquele desejo se tornar no que ele é hoje? Vamos lá, Alessandra. E Amon também, isso é muito importante. Eu queria sair daqui fortalecido com isso. Aquela plantinha lá, aquela pequena, né, semente de mostarda, como é que vocês deixaram ela se desenvolver dentro de vocês nesses longo tempo que vocês têm como membro da igreja? Pensem. Quando eu nasci no Evangelho, né? Então, desde pequeno já fui ensinado sobre o Evangelho. E, assim, eu ouvi as pessoas falarem, né? Ah, o livro de Mormon é verdadeiro, a igreja é verdadeira, temos profetas vivos, eles são verdadeiros. Beleza. Aí nos primeiros domingos de testemunho eu ia lá em cima, eu compartilhava, eu falava. O livro de Mormon é verdadeiro, a igreja é verdadeira. Mas eu não sabia disso. E um tempo atrás, né, que eu fui parar pra pensar nisso. Nossa, eu realmente não sei. Eu vou lá em cima, falo que essas coisas são verdadeiras, mas eu não sei por mim mesmo. Então eu procurei, eu fui atrás. Por um tempo eu ia lá prestar o testemunho no primeiro domingo do mês, né, pra aula, mas eu parei de falar isso. Porque eu parei pra pensar e eu realmente não sabia. Principalmente que o livro de Mormon era verdadeiro. Então eu peguei, eu li e eu consegui o meu próprio testemunho. Foi concedido a mim, através do Espírito, quando eu li o livro de Mormon. Eu pude subir naquele púlpito e dizer para os irmãos: o livro de Mormon ele é verdadeiro, porque eu li, eu busquei por mim mesmo. Praticamente eu me sustentava no testemunho dos meus pais, né? Que diziam que o livro de Mormon era verdadeiro, mas eu não sabia por mim mesmo. Então, eu pude ver essa semente crescer no meu coração quando eu procurei. Tem uma escritura que fala, eu não lembro muito bem onde está, mas acho que é em Alma, que diz que a semente ela é comparada com a boa palavra, que quando a gente não se fortalece com a boa palavra, essa semente não vai crescer. Isso aí é Alma 32. Não esqueça, mas é Alma 32. Muito obrigado.
Eu gosto muito desse capítulo, é muito, nossa, mexe muito comigo. Inclusive, de vez em quando eu releio ele, porque eu sou muito grato realmente pelo Pastor Charles ter me concedido essa oportunidade de ter um testemunho do livro de Mórmon, que hoje eu posso dizer para vocês que o livro de Mórmon ele é sim, assim como a Bíblia, a palavra de Deus. É isso. Alessandra, vai falar alguma coisa? Tranquilo? Não, tranquilo, eu vou fazer algo aqui rapidinho, já volto. Então, Amon, lê para a gente os outros três últimos. Beleza. Incentiva, né? Ele me incentiva, me incentiva, né? E me incentiva a me arrepender, e isso é importante, sem condenação. Ele às vezes me pede para fazer coisas que são contrárias à minha preferência pessoal, em vez de confirmar consistentemente uma ação alinhada aos meus desejos mais fortes. Ele fala com confiança sobre meus talentos espirituais e dá avisos que me ajudam a navegar em territórios perigosos. Só. Então, essas são frutos em que, quando a nossa fé é desenvolvida, a gente adquire essa capacidade, né? Todas que aí nós colocamos, em que o Espírito ele vai estar agindo, né? Vai estar removendo nossos medos, ele vai estar nos ajudando a fazer as nossas escolhas corretas, ele vai estar nos dando confiança, né? Tudo isso que nós acabamos de ler. Então, isso é uma parte importantíssima do papel do Espírito, né? Que nós não podemos deixar de lado. E aí, eu coloquei esse jovem aí ponderando, né? Então, pondere sobre três perguntas que podem nos ajudar a buscarmos a orientação divina, né? E aí, Amon, lê para a gente aí, o Steve Hinckley nos ensina. Ah, esse aqui em branco, embaixo da imagem, Baixo. o presidente Gordon B. Hinckley ensinou vigorosamente que saber a diferença entre a voz do Senhor e a nossa é, em última análise, perguntar a nós mesmos. Isso persuade a pessoa a fazer o bem, a se elevar, a se erguer bem alto, a fazer a coisa certa, a ser gentil e a ser generosa? Então isso vem do Espírito de Deus. Não é tão difícil da gente identificar. Existem outras escrituras que falam, né? Que a gente consegue saber tudo aquilo que persuade o homem a praticar o bem vem de Deus. O que persuade o homem a praticar as coisas ruins não vem dele, né? Isso é muito claro. Que a gente possa, e eu faço um convite a vocês, né? Buscar mesmo, realmente, essa companhia do Espírito Santo para ajudá-los nas maiores decisões. Se é que vocês já não tomaram, elas estarão aí na frente de vocês para vocês fazerem. Aí eu queria mostrar essas três coisas, os pontos importantes. E vocês e eu, nós podemos ponderar sempre. Como Deus está me convidando a conhecê-lo? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar sempre, né? Esse convite, né? E aí o Pai Celestial, ele sempre vai estar, esse convite ele sempre vai estar de pé, né? A gente poder conhecê-lo. E aí, conhecer a Deus e saber sobre ele, tem alguma diferença? Tem alguma diferença, Alessandra, você acha? Se tem, Sim, qual é? conhecer e saber, né? Isso. Saber, eu posso saber que Justin Bieber é do Canadá, mas eu não conheço ele.
nunca conversei com ele. Posso até saber algumas coisas sobre ele pela internet, mas não é a mesma coisa de falar com ele, saber o que ele sente, saber se realmente ele gosta daquelas coisas. Então, aplicando ao Pai Celestial, nós temos as Escrituras para conhecer um pouco de Jesus Cristo, que foi um exemplo do seu Pai aqui na Terra. Só que além de lermos essas coisas e sabermos algumas coisas, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com ele para realmente conhecê-lo. Vamos para a segunda. Deixa essa aí. Vai lá, amor. Outra coisa para nós ponderarmos. É? Pode ler. Como ele está procurando desenvolver minha confiança e segurança nele? Agora, ele tem um convite, que é o que a Alessandra falou muito bem, perfeitamente. Nós conhecemos, existe uma diferença muito grande entre saber e conhecer. Mas pelo longo da vida que vocês têm traçado aí, como é que ele está procurando desenvolver, como vocês estão procurando desenvolver essa confiança e segurança nele? O que vocês têm feito para ter certeza de que estão em terreno seguro? Preciso ponderar sobre isso, né? Se tiver alguma coisa a comentar sobre essa segunda aí, vocês podem me falar, a gente para e volta. Alessandra, lê para mim o terceiro, por favor. Como Deus está tentando me abençoar por meio de minha obediência a seus sussurros e conselhos. Outra coisa importante que nós precisamos ponderar e não deixar de lado, porque é muito trabalho, muitos neurônios gastos, é muito suor, é muita coisa que nós ainda precisamos, com certeza, desenvolver. Mas como Deus está tentando me abençoar por meio da minha obediência? Tá? Seus sussurros e seus conselhos. Tá? Porque vocês sabem que tem pessoas que estão guardando os mandamentos, estão cientes, mas sentem que não estão sendo abençoadas. E aí isso está se tornando traz um pouco de revolta ou de desapontamento de algumas pessoas, né? Alguns amigos nossos. Como vocês veem isso aí? A gente pode tentar entender um pouco isso. Vai lá, Alessandra. Era isso que eu ia comentar aqui. Como a gente precisa buscar enxergar como o Senhor tem nos abençoado, né? Porque às vezes a gente muitas vezes estamos focados nas bênçãos que nós queremos e não vemos as outras bênçãos ao nosso redor. Eu passei por experiência assim, né? Eu queria muito uma coisa e só estava focando nessa coisa e não via as outras bênçãos que o Senhor estava me dando. Então, em alguns momentos eu parava e analisava que sim, eu sou muito abençoada, mas eu ainda sinto falta de tal bênção, né? Então, é, mas apesar de tudo, a gente tem que realmente confiar no Senhor. É esse relacionamento que precisamos ter com Ele, de conhecê-lo, porque nem sempre vamos ter no nosso tempo como queremos e também não vamos entender as coisas. E se nós temos um relacionamento com o Senhor, por mais que não entendamos, por mais que isso nos deixe triste e tudo, Ele vai nos ajudar a poder seguir. Seguir com fé, seguir com esperança, seguir vendo melhor as bênçãos que nós sim temos recebido, como a vida, como o alimento, como roupas e outros pais amorosos, amigos, entre diversas coisas. Que tem bênçãos que são essenciais e muitos de nós recebemos. Muito bom, excelente. Deixa eu adiantar aqui. Gostei demais desses pontos, todos os pontos que vocês colocaram aí. Viu? E aí eu queria finalizar com essa questão. Não há data de expiração para a revelação. Não,
tempo é um tempo assim que a gente não tem um rótulo dizendo, aquilo que a Alessandra, aquilo que o Amon desejaram, o Pai Celestial não vai, está acabando o prazo, né? E a gente precisa, como a Alessandra falou, entender muito bem em que momento a gente vai alcançar aquilo que a gente deseja ser justo e certo, mas ainda assim o Senhor ele vai colocar no momento apropriado, né, para o nosso benefício e para que o reino dele também seja contribuído com isso. Tá? Então a gente precisa entender muito bem esse balanceamento. Tá? E aí, vou finalizar com a Alessandra agora, que o Amon leu bastante, o que o presidente Richard G. Scott ele comentou sobre essa pressão, né? Uma impressão na mente é muito específica. Palavras detalhadas podem ser ouvidas ou sentidas e escritas como se a instrução estivesse sendo ditada. Uma comunicação com o coração é uma impressão mais geral. O Senhor muitas vezes começa dando impressões, onde há um reconhecimento de sua importância e eles são obedecidos, ganha-se mais capacidade de receber instruções mais detalhadas para a mente. Uma impressão no coração, se seguida, é fortalecida por uma instrução mais especificamente. Vendo uma aula que eu não postei, acho que uma ou duas aulas que eu não postei no grupo, mas essa aqui eu gostaria de postar, para que vocês possam ter é, esse, esse comentário, né? Esse tema aí, que o G. Scott ele comentou. A impressão da mente ela é muito importante. Não vai ter tempo que eu iria compartilhar uma experiência para vocês muito significativa da minha família, lá no Rio de Janeiro, de como o Senhor ele tá nos protegendo, ele está nos avisando, né? Mas uma outra oportunidade eu espero lembrar de poder compartilhar. Tive o sentimento agora de poder fazer isso, mas o nosso tempo não permite. A gente tem 10 minutinhos ainda, né, com oração e tudo, mas eu queria dizer para vocês que vocês são jovens que já têm uma certa experiência com esse toque no espírito. E eu sinto isso só pelos comentários, pela prática que vocês tiveram, né, e continuam tendo ao longo da vida de vocês. Tá? Mas lembre-se sempre, esse é o convite dessa aula de hoje. A gente convido vocês a buscarem essa impressão sempre no coração, para que vocês não se confundam e não fiquem, às vezes, desapontados se algumas coisas não derem certas, aquele plano não deu certo, e às vezes não é porque a gente não deu ouvidos ao Senhor. Entende? O plano está até certo, o plano, mas só que, lembra da lupinha lá, o tempo, essa daqui, não há data de expiração para a revelação. Então a gente não precisa se afobar, a gente não precisa se desapontar com o Senhor. O nosso plano pode estar até correto, e muitas vezes está certo, a gente está fazendo as coisas certas, mas o nosso plano também está certo. Só que ele não vai ainda, tem um detalhe, ele não vai acontecer talvez no nosso tempo, porque talvez o Senhor sabe que a gente talvez não tenha tanto êxito quanto nós teríamos ali na frente, que ele está preparando para um bem maior. Quando eu e vocês, a gente adquire essa capacidade de saber disso, aí eu digo para vocês que a gente vai ser fortalecido, né? A nossa mente vai estar... É assim que os profetas e os apóstolos, eles desenvolvem. Eles tentam até transmitir para nós como é que eles conseguem ter essa capacidade de revelação. Entende? E uma coisa é certa, nem sempre vai ser ali o Salvador aparecendo para o presidente Nelson, vamos conversar. Não. A maioria das vezes é quando ele põe um questionamento e ele ora em cima daquilo. Foi assim com todos os outros profetas. Então, a nossa época também
Ela não é diferente. Algum comentário mais para finalizar? Alessandra, Amon, as considerações finais. A minha eu já dei. Por mim, tá tudo certo já. Certo, Amon? Ótimo. Tudo Alessandra, certo. muito bom. Obrigado, então, pela presença mais uma vez de vocês. Testifico que realmente a oração e a busca dessa conexão através da revelação, elas são ferramentas poderosas para nós, como filhos de Deus, como futuros sacerdotes, eu espero, e sacerdotisas, Alessandra, que assim almeje sempre, Amon também, trabalhar para que busquem ter essa bênção, né, de chegar um dia e conhecer, estar lá diante do Salvador, se prostrar e agradecer pela caminhada e olhar para ele e falar: eu acreditei, eu tive fé e hoje eu cheguei. E sentir aquele abraço tão esperado que todos nós queremos. Sei que essas coisas são verdades, que essa igreja é do Salvador. Precisamos, sim, ter o firme alicerce da certeza dessas coisas. Aqui, quando os terremotos, as névoas de escuridão quiserem atravessar nossa vida, a gente está firme, seguro na barra de ferro. Porque muitos e alguns têm caído e nunca pensavam que eu poder dar uma escorregada ali, ou fraquejar na fé, ou duvidar da doutrina, e tem acontecido isso. Deixo essa aula com vocês, meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a Alessandra vai nos oferecer a última oração, né, Alessandra? Só tem você. Ok. Boa noite. Obrigado, meus queridos. Um abraço e Tchau, tchau. boas aulas Boa agora em noite. seguidas, hein?